Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô com o Samir Caran, recebendo hoje um dinossauro do empreendedorismo de Campinas. Vocês vão ver quanta história boa tem nessa mesa. Vou apresentar o Wilson hoje como o fundador e presidente da 2,5 Ventures. Mas a gente tem uma longa história para conversar. Eu tava falando com o Wilson fora do ar. Nossos caminhos já se cruzaram aí algumas vezes. Wilson, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Bem-vindo, cara. Obrigado pela oportunidade aí de trocar essa ideia com você, de compartilhar com o público do PQP aqui essa história. Só dar um recadinho pro público antes de começar. Pessoal, se inscrevam no nosso canal. Eu desisto. Esses caras não se inscrevem, não, mano. Aproveita agora que tá chato pra caramba. No começo do vídeo. Curtam, compartilhem. No final, vocês podem compartilhar com quem vocês gostarem, que acho que esse papo vai ser muito intenso. E obrigado, o Spotify Wilson. Também tem como agora... E manda pergunta aí que a gente vai responder. Mandar pergunta pelo Spotify. Boa. Wilson, tem tanto assunto pra gente falar, né? Tanta coisa legal. A gente tem uma trajetória muito parecida, né? Tecnologia, nascer em tecnologia, ir pro empreendedorismo e depois abraçar uma causa. Né? Eu acho que tipo assim, é mais parecido impossível. E ao longo dessa trajetória, ajudar outras pessoas também no caminho, né? Então, sendo coach, mentor, dividir um pouco com a comunidade, compartilhar, né? Tudo isso são valores que a gente tem em comum. Pelo que vamos voltar lá atrás. Qual que é a formação do Wilson? Formação do Wilson. Você quer começar de onde? Desde o colégio? Então, quando eu saí da barreira... No pré foi aonde mesmo? Você é de Campinas, Wilson? Sou de Campinas. Legal. A gente brinca que a coisa mais rara que tem é você conhecer um cara de Campinas que mora em Campinas, né? É verdade. É verdade. Não, mas isso é impressionante, Mas né? isso tem a ver com a vocação da cidade, na boa, né? Campinas é um hub muito legal de pessoas, né? Mas essa brincadeira aí de realmente difícil encontrar campineiro nos vários ambientes que eu convivo, é verdade. Isso é verdade mesmo. Teve um dia que o Léo falou isso, tava com outros três, todo mundo era... Ele deu, nossa, mais difícil. Tem 4 pessoas, todo mundo era de Campinas, nascido aqui, estudado aqui, trabalhava aqui, só ele que não. Ele falou, acho que minha desculpa, pessoal. Todo mundo de Campinas é de Campinas, eu tô errado, foi mal. Que bom, né? Mas e aí, Wilson, faculdade, você vem da área técnica, né? Vim da área técnica. Legal. Na verdade, eu fiz colégio no Cotil, na época. Boa. Que é lá na Unicamp, sim, em Limeira. Sim, de Limeira, né? Processamento de dados, chamava na época. Da hora. Entrega um pouco a idade. Um pouquinho só, tamo junto. Mas já falando, né, então, eu sou casado, 41 anos, vou fazer 42 esse ano. Sou de Campinas, nasci aqui, minha família, a grande maioria daqui também. E, cara, tenho um amor muito grande pela cidade, né? Então, por isso que eu... Tenho várias coisas envolvendo o ecossistema de Campinas, de inovação, mais recentemente de impacto. Você fez Cotil, mas depois você fez faculdade na área de TI também. Sim, legal. Sim. Eu fiz FATEC. Na verdade, eu comecei fazendo... Sério? Legal. Mas no Rio. Eu fiz aqui em Taquaritinga. Eu fiz em Americana. No Rio eu fazia engenharia. Isso, verdade. Mas eu fiz um pouquinho de análise de sistemas na PUC na época. Mas vi que não era minha praia, assim, já tinha uma boa bagagem que veio pelo Você fez PD na FATEC? Fiz PD. Tá, legal, eu também. Fiz PD. E na época eu já trabalhava bastante tempo, né? Porque eu trabalho desde a época do colégio técnico. Mas você já era dev? Já era dev. Puta, que da hora, mano. Da hora. Eu comecei como desenvolvedor em 99, cara. 99. Trampando com o quê? Delphi? Delphi, VB3, VB4, 4 já? Eu não lembro. Tá. E tudo que tinha, né? Todas as DLLs que davam problema. Eu trabalhava com o parzinho Delphi, o banco na época, a gente trabalhava com o banco chamava Paradox, né? Nossa, mas o banco dava tanto problema que eu chamava ele de Piradox. Né? Porque ele eu falando, não é possível. Era isso mesmo. Não você quer ver problema, era criar uma tabela no Paradox. No Paradox. Puta, que legal, mano. A gente tem uma origenzinha comum aí. Legal. E aí, depois disso, eu acabei fazendo MBA em gestão de projetos na GV. Que era uma coisa que eu já estava, né? Comecei a liderar times muito cedo, né? Com 19 anos já estava liderando time de desenvolvimento. E foi isso. Então, eu tive uma jornada em que eu comecei a desenvolver muito cedo, comecei a fazer análise de sistemas, de projetos também muito cedo, liderar muito cedo time. E acabei me apaixonando pelo lado de gestão e pessoas, né? Então, ao invés de ir na carreira em Y, eu ir para o super técnico, eu fui para pessoas. Sim.
Hoje você ainda mete a mão na massa, faz uma coisa? Não. Só de brincadeira, às vezes em casa, assim, quando eu quero fazer alguma coisinha. Mas peraí, então você ainda tem uma afinidade. Ainda tem. Outro dia eu passei uma vergonha na empresa, mas isso não foi outro dia, tem muito tempo. Eu não programo... Mas não desenvolvendo, é próximo disso, eu não programo, faz tempo. Eu não programo há muito tempo mesmo. Do tipo assim, cara, ó, vamos lá, a Performa, a gente fundou a Performa em 2009, né? Então já tem 14 anos. Meu último código deve ter sido, sei lá, 2007. Tá. Né? 16 assim, anos, 16 por aí, 17, né? Eu já não faz tanto tempo assim. Não, até e aí... porque eu sou um usuário de Linux. Você programa querendo ou não. Sou de negócio, mas uso Linux. O cara precisa instalar um aplicativo novo, ele tem que programar. Não, o Linux é da hora que você compra um dispositivo, né? Você compra um mouse, você tem que escrever o driver do mouse, né, cara? Já não tá mais desse jeito, Mas, por exemplo, hoje eu tava renovando o certificado digital. Não tem pra Linux. Nossa, tem que instalar uma máquina virtual. Aí você tem que gerar uma máquina virtual Windows pra instalar o certificado, né? Não, mas eu falei, da hora. dei pro contador lá, instala Se vira aí, né, velho? Não, mas não tem tempo mais pra isso, né? É que eu tava contando a história, né? E aí, uma vez tendo uma discussão lá na empresa, né? Do tipo assim, não, porque isso aqui tá dando pau ali e tal. Pô, e só nego ruim reunido, né? Tipo, André, Beck, Omar... vendo um problema. Cara, só arquiteto sinistro, né? E eu falei, porra, eu sou bom de troubleshooting. E eu era mesmo, quando eu desenvolvi, eu era muito bom de troubleshooting. Falei, cara, vou dar uma aula pra esses moleques. Agora eles vão ver o que cabelo branco faz. Eu cheguei e falei, galera, deixa eu ver o código aí. Aí eu falei, cadê o SQL? Né, a instrução SQL. Sabe, olha pra trás, assim. Aí os caras olharam e falaram, quem que é esse dinossauro? Do tipo assim... Mano, comando SQL. Ele falou... Isso não existe mais. Eu falei, e como assim, cara? Aí eles me mostraram como é que era a questão do acesso a dados e tudo. Eu falei, cara, como pode... Eu tinha uma profissão que eu não tenho mais. Não tem nem ideia. Não, eu não tenho... Cara, isso é bizarro. Porque, tipo assim... Se hoje você, assim... Sei lá... Fechou a empresa, sua profissão, não sei o quê, cara, pra morrer de fome não, eu vou ser barman. Não, eu vou ser barman. Que foi a outra coisa que eu me identifiquei, eu vi que eu sou bom fazer drink. Eu vou fazer drink. Não tem essa. Não, é muito bom. Porque do tipo assim, cara, eu fiquei impressionado. A tecnologia evoluiu de um jeito, Wilson, que olha que bizarro, mano. Eu perdi a profissão que me trouxe até aqui. Né? Literalmente, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até lá, né? Beleza. É difícil você ver outras profissões, não sei, que em tão pouco tempo, no intervalo de uma década, você não aproveita perde nada. Tudo, 100%. Nada, não aproveita nada. Vai o mindset, a lógica. Acho que a capacidade de aprender... A capacidade... lógica, beleza. A lógica não, mas realmente o conhecimento técnico ali, né? Sei lá, porque, por exemplo, médico, a outra paixão que eu tenho, matemática, vai desaprender, né? Matemática. Eterna, cara, né? eu continuo... De vez em quando, até para manter a mente afiada, continuo estudando cálculo, né? Resolvendo integral, aqueles problemas que ninguém consegue resolver. Pô, deixa eu brincar aqui, deixa eu ver quando... Beleza, você não perde. É um desafio interessante da nossa profissão, né? Qualquer pausa na carreira para voltar é muito mais surreal, difícil do que várias outras. Né? Se você é, sei lá, advogado, beleza, vai mudar a lei ou outra, mas não vai jogar tudo fora, né? Você foi gerir projeto, eu fui para a área comercial. Eu usei o meu conhecimento de tecnologia e comecei a vender tecnologia e, naturalmente, a carreira foi indo para esse lado. Eu também fui depois. Pra área comercial também? Da hora. Não tem como, né? A hora que você vai empreender, se você souber vendedor vender... É vendedor. Exato. Mas o meu caso foi o contrário. Dentro da empresa. Eu migrei pra área comercial antes de ser empreendedor. Entendi. Né? Então, foi uma migração programada. Né? Uma vez eu dei uma palestra pro pessoal da Unicamp lá de Limeira. Legal. Né? Aí o pessoal perguntou, tipo assim, o ruim de tecnologia é porque ou você vai ser desenvolvedor ou você vai ser de infraestrutura. Eu falei, galera, essa é a visão menor possível. Hoje, primeiro que eu parto daquele princípio que no futuro rápido, toda empresa vai ser de tecnologia. Né? É uma empresa de tecnologia que faz algo. Eu falei, mas tirando isso da frente, que ainda é muito utópico, né? Sim. Cara, eu comecei a abrir as áreas. Falei de gerência de projeto. Quando eu falei de comercial, todo mundo...
Não, Léo, comercial não. Eu falei, cara, ó, se eu não soubesse tecnologia, eu não conseguiria ter o cargo que eu tenho hoje. Nada. Isso. Entendeu? Eu não conseguiria ter o cargo que eu tenho hoje. E aí, você falou que começou a liderar equipes muito cedo, eu queria pegar esse gancho. Por que muito cedo? A empresa era muito pequena ou porque você cresceu muito rápido na carreira, Wilson? A empresa era pequena, foi uma questão de oportunidade. Eu lembro na época, o gestor saiu de férias e falou, você fica no meu lugar. Porque você era um bom dev. É aquele que você pega um bom dev... Efeito ralo. E foi isso, uma questão de oportunidade, mas durante a minha vida eu sempre tive essa questão de liderança muito forte, interna, né? Óbvio que quando a gente é jovem é um nível de maturidade diferente do que a nossa experiência que a gente tem hoje, mas sempre fui aquela pessoa de liderar as coisas, assim, né? Sempre teve esse ímpeto, assim. E a gente percebe isso, não tem aquela teoria da liderança, né? Você primeiro se lidera. Total. Né? E aí, quando você se lidera, naturalmente você se destaca dos demais. Tudo a ver com autodesenvolvimento. Esse é o primeiro ponto, né? Então você... Outro papo legal que a gente vai ter aqui hoje. Você se lidera... Gente, observa isso no dia a dia. Eu vejo isso, depois que eu aprendi isso, eu falei, caraca, mano, foi exatamente isso que aconteceu. Quando você se lidera, você se destaca dos demais. Você pula na frente. Aí, naturalmente, o que acontece? Você passa a liderar uma equipe. Às vezes, de fato, né? Às vezes de direito, que é como você vai ficar no meu lugar, e às vezes, de fato, ninguém te nomeou. E a equipe reconhece naturalmente a liderança, né? a equipe, a própria equipe converge para você, né? E aí que é uma delícia isso, né? Quando você vira o líder de fato. Aí quando você se destaca, qual é o próximo passo? Liderar uma empresa. Cara, foi exatamente a minha jornada. Exatamente a minha jornada. Né? Aí em um determinado momento eu falei, cara, acho que tá na hora de eu cometer meus próprios erros. Né? Foi quando eu fui para... Conta daí, assim, só para pegar o gancho até chegar no empreendedorismo, foi quanto tempo? Bom, só para entender um pouquinho assim, iniciei minha carreira em 99. Até eu empreender foi 2009. 10 anos. 10 anos. Tá, e esses 10 anos você estava 10 anos eu trabalhando como dev? Como dev, eu comecei numa software house pequenininha aqui de Campinas, que eu nem sei se existe mais, acho que não. Qual era o nome, você lembra? Chamava Mixbase, ficava lá no Castelo. Tá, não conheço. Era bem pequenininha, Delphi, VB, onde dava os problemas de DLL lá. Mas foi ótimo, porque foi o estágio, né, do colégio técnico. Aí depois eu fui para uma outra empresa chamada Vector, que trabalha na parte hospitalar, então foi bem legal. Lá era esses caras ainda existem. Existem. Depois disso, eu acabei indo para uma empresa chamada IPS. Ficava lá dentro da Softex, era incubada. Legal. Então, falar dessa empresa. Lá eu atuei como desenvolvedor nessa época. Então, assim, eu migrei, né, de VB, Delphi, lá foi para Java, né, nessa época. Tanto para web, né, que tinha struts na época. Cara, muita coisa. Você lembra disso? Começava o padrão lá, né, de projeto, design partners. Esse cara já mexeu com droga pesada. Já. Nossa, fazia tempo que eu não conversava sobre isso. Nem eu lembrava mais disso. Mas, então assim, eu passei desenvolvedor, consultor de projeto. Dentro da IPS. Isso. Nas empresas de uma maneira geral, né? Aí depois da IPS, eu acabei indo para Dextra. Grande Dextra. Grande Dextra. Uma das referências da região, uma empresa que eu admiro pra caramba também. Muito. CT marcou um golaço comprando eles, cara. Total. Dextra Isso foi, demais. deixa eu ver. Dude, um abraço. Boa. Isso foi 2004, se eu não me engano. 2004, 2005. Isso, acho que foi 2004. Nessa época, a Dexter tinha, sei lá, 15 pessoas. Ficava dentro da incubadora ainda. Que da hora, mano. Então, assim, aliás, Dextra foi uma grande escola, assim, porque eu peguei justamente as dores do crescimento. Né? Que então, legal. Lá eu entrei como... Você saiu, tinha quantas pessoas? Eu entrei para um projeto de saúde, né? Que é justamente pela minha jornada. Dentro do HC da Unicamp, para reestruturar todo o sistema lá. Então, foi bem legal.
E aí, nisso, eu já acabei na Dextra liderando algumas coisas como metodologia de qualidade de software, que eu também tinha já envolvido, CMMI, MPSBR na época e tal. Sim. A parte de modelo de gestão também nessa época, né? E, inclusive, um pouquinho mais adiante, até o plano de carreira da Dextra na época, eu ajudei. Cara, pegar a empresa em crescimento. Exato. Você joga na escola. Mano, você bate o escanteio e corre para fazer então, o assim, foi uma grande escola, né, a Dextra. Sim, eu sempre falo isso pro pessoal, quando eu encontro o Dude, o Bill, o Doce, sempre, né, aliás, tenho contato com eles até hoje. Então, foi uma jornada bem legal, porque quando eu entrei, tinha o quê? Umas 15, 20 pessoas no máximo. Quando eu saí, tinha umas 90. Né? Então, teve um bom boom, assim, né? Então, Você pegou o primeiro período de crescimento da Dextra. Exato. Então, foi uma escola bem interessante profissionalmente para mim. Assim. E aí você saiu para empreender? Não. Aí, de lá, eu saí e fui para Borland, em São Paulo. Cara, era o emprego dos sonhos de todo mundo que trabalhava com Delphi. Pois é. Foi minha entrevista mais rápida. Meia hora eu fui contratado, sério, cara. Moía, né? Tava lá, eu fui pra São Paulo, fiz a entrevista e fui pra um barzinho ali em São Paulo. O pessoal ligou, você começa na segunda. Assim. Da hora. Então, entrei lá como consultor de projetos. Aí foi uma experiência interessante, porque quando a gente de tecnologia, né, tem aquela, nossa, Borland, mas é uma empresa como outra qualquer, Exatamente. com os problemas de comunicação, com tudo, né? Então... Mas foi interessante ter essa experiência lá. Depois eles foram comprados pela Microfox, então eu estava lá também quando eles fizeram isso, né? E de lá eu já estava... Quando eu saí da Dextra, eu já estava pensando em empreender, né? Então, enquanto eu estava na Borland, eu já estava concebendo a primeira empresa. Legal. Né? Que ano era isso, Wilson? Isso foi... A Borland... Foi 2008, acho. Ou seja, então você já tinha iniciado o rolê do Campinas Startup nessa época? Ainda não. Não? Eu achava que o Campinas Startup era de 2007. Não. Por isso que eu te perguntei a data. Não. Tá. Na verdade, a Campinas Startups ela foi fundada em 2010. Tá. Segundo semestre de 2010. E você foi um dos fundadores? Um dos cofundadores. Isso aí é uma coisa interessante para... Vamos chegar na timeline lá já. Boa. Claro. Eu pulei porque eu achei que tinha sido em 2007. Não, foi em 2010. E aí, então, nessa época, eu já estava em paralelo concebendo a minha primeira empresa, que era na área de consultoria. Consultoria. Gestão, treinamentos, né? Principalmente em gestão de projetos, melhoria de processo de software, que era o meu métier. Né? Boa. E aí o nome dela era WCJ IT. Pô, super criativo. Caramba, vai dar um prêmio de criatividade aqui. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. A primeira empresa. Né? Perfeito, cara. Mas, tem empresa na hoje. frente tinha um busto seu, né? Mas, pega algumas gigantes que tem hoje, BRQ. Isso, exato. Benjamin, né? Não, da hora. Mas, enfim, tirando o ego nessa época, né? Mas, então, foi a primeira empresa que foi nessa área de gestão, melhoria de processo de desenvolvimento de software. E eu saí da Borland já com cliente, né? Então, nessa época. Fiquei, acho que um ano e meio na Borland, mais ou menos, num projeto lá bem interessante. E então, essa minha trajetória foi desde, então, de desenvolvedor, consultor de, né? Em último estágio, consultor de projetos, né? E empreendendo com a primeira empresa ali em 2009, 2010. Boa. Tô curioso do rolê do Campinas. Como é que foi esse trigger aí? Da onde veio? Uma conversa de bar? Foi você que teve a ideia? Vamos falar do Campinas Startup ou vamos falar da primeira empresa? Os dois assuntos são bons, Tá muito interligado. Boa. Tá muito interligado. Tá muito interligado. A história dele, pô, não sei. Vamos mudar. Peraí, o podcast é meu. Não, mas... Cara, cuzão pra caralho, né? Quem manda nessa porra sou eu. Você vai falar disso que eu tô mandando. Não, esse negócio do podcast é meu, é mó barato. Tem um podcast... Não, cara, tem um podcast que eu ouço direto, né? Que é o podcast do Fabrício Verdun, que lutador do UFC. Cara, foi campeão mundial de jiu-jitsu, campeão do ADCC e campeão do UFC. E foi o primeiro cara que ganhou
do Fedor, na época que o Fedor era dominante no MMA, o Verdun fala... E aí o Verdun tem um podcast que ele também traz a galera da luta, a galera que ele conhece, amigo dele, e é mó barato que nem começa a desviar o assunto, ele fala, não, a gente vai falar disso, o podcast é meu. Cadê o flow, né? A gente vai falar de mim, eu decido o que vai falar aqui. Vai lá, conta como é que foi a Vamos sequência. convidar o Verdun pra vir aqui. Porra, Então, essa história é interessante. Porque foi assim, essa minha primeira empresa, eu conheci o meu sócio na Borland. Então, o Marcos Silva. Hoje eu acho que ele tá na Samsung. Faz tempo que eu não falo com o Marquinhos. Marquinhos, vou te procurar, tá? Boa. E aí, a gente dividiu o carro, né? Porque os dois moravam em Campinas. Então, uma vez a gente ia com o carro para São Paulo, outra vez ele, né? Então, alternava, óbvio, Naquela época não tinha home office. Pois é verdade. É verdade. Era algo bem difícil. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu já fui comentando com ele. Falei, cara, tô fazendo isso aqui em paralelo, tal. Então... Era um cara que eu ia trocando ideia todo dia, né? Então, o fato de expondo ele todo dia o que eu tava fazendo... Você todo dia tinha 3 horas de reunião com ele. 1h30 indo e 1h30 voltando. Quando eu tava pra sair da Borland... Ou vocês iam se matar, né? Pois Um dos dois. Quando eu tava pra sair da Borland, eu falei, Marquinhos, tô saindo e vou empreender, cara. Vou empreender naquilo lá, tal, beleza. Aí, eu saí primeiro. Aí, um dia ele me chamou pra tomar uma cerveja... na Devassa que tinha aqui no Cambuí. Nossa. Inclusive, a gente foi no lançamento lá. Isso. E aí... Ali perto de esse dia... Café, não é naquela esquina. Ali era pra baixo ali. Ali mesmo. Puta, aquele lugar é da hora. Ali mesmo. Aquele lugar é da hora. Aí ele me chamou pra tomar uma cerveja. Eu falei, cara, eu vou chamar ele pra ser meu sócio hoje. E aí, fomos lá e tal. Não deu tempo. Ele Performa me chamou nasceu num bar primeiro. A Performa também nasceu num bar. É mesmo? É o melhor lugar pra fazer negócio. Muita história em comum, hein? Melhor lugar pra fazer negócio. Já tô contando aqui. Curso, Delphi. Bem que você falou antes, DLL, né? bar, abrindo empresa dentto do bar. É verdade. Até agora tá igual, vai. E aí mudou um pouco o cabelo, tá um pouco diferente. Eu chego lá. Quero chegar lá. E aí ele... né, falou, cara, tô pensando em ir junto contigo nesse empreendimento. Legal. E tal. Eu falei, puxa, Marquinhos. Só vem. Era isso que eu queria fazer hoje, né? Sim. Então, tá dentro, né? Então, aí a gente virou sócio. Aí ele saiu logo em seguida. Como chamava a empresa? Essa empresa? Que vocês WCJ IT. Desculpa, você falou. Questão do ego lá. Aí quando o Marquinhos entrou, WCJM. Não, ele não teve isso, porque na verdade ninguém sabia o que significava mesmo, então tá tudo certo. Você bota, né? é um acrônimo. Sigla, sabe? Windows. Um acrônimo. Consultant. WCJIT Soluções em TI. Era bem pleonástico. Exatamente. Windows Mas Consultant. enfim, aí a gente começou a empreender. O Marquinho, nessa época, ele tinha... Eu estava bastante envolvido com metodologia ágil, Scrum, dava muito treinamento Scrum nessa época. Já tava super, né? Era uma coisa que eu tinha me apaixonado, né? Por metodologias ágeis, Scrum, XP, bem no início, coisas. então você pegou desde o início. Parte da origem da Performa, a treta sobre que eu tive na empresa que eu trabalhava, uma delas era a metodologia ágil, cara. Eu falava, cara, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E a galera, não, você tá maluco, vocês estão viajando, cara. Tipo, esquece isso, não dá futuro pra ninguém. O negócio é o PMI. Respeito muito o PMI, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, hein? Quero deixar bem claro aqui, né? Do tipo... o pessoal usa errado, mistura o mindset com o instituto. Exato. Hoje ele... Não, desde ele preconiza. Muito tempo ele já preconiza todas as abordagens. Né? Exato. Vocês estão fazendo eu relembrar muitas coisas aqui. Bora lá. Tá sendo legal. Boa. E aí o Marquinho, ele tinha uma pegada mais PMBOK. Né? Então ele era mais gestão mais tradicional, então a gente se complementava nesse ponto. Hora. Né? Então eu também gostava muito do PMBOK e tal, aplicava de algumas outras formas. Então ele tinha já uma grande experiência também em grandes corporações, então eu falei, cara, juntou. Né? A gente se deu muito bem na Borland, né? Então foi ótimo. E aí a gente teve uma jornada junto, né? Então a gente construiu alguma... treinamento de Scrum em Campinas, dava um monte aqui, né? Tinha um Caipira Ágil na época, a gente ajudou a patrocinar. Ainda tem, voltou agora. A gente ajudou. Esse ano a gente patrocinou. Eu tenho foto ainda dessa época. Legal. Depois eu mando pra vocês. Então a gente estava muito envolvido com isso, né? E aí a gente estruturou muitos projetos na área de consultoria, assessoria, né? Para melhorar o processo de desenvolvimento de software, diminuir bugs, essas coisas, né? Legal. A gente teve projeto internacional também nessa época, na Alemanha.
Foi bem interessante. Então, O que aconteceu com a empresa? Cara, fechamos. Basicamente, a gente rodou uns 2 anos, estava indo bem. Estava indo muito bem. A gente ia começar a contratar, fizemos um plano para ter uma gestora só vocês dois ficaram para a parte de enquanto, treinamento e tal, né? Então a gente tinha juntado caixa na época. Pô, a gente estava, na época, só nós dois, a gente estava faturando ali quase $500 mil na época. Legal. Né? Então, Caramba, em 2 pessoas? Então... Interessante, bicho. Foi interessante. E aí, já eu chego na Campinas Startups, né? Mas o que aconteceu? Em um dado momento, o Marquinhos estava para casar, e aí começou algumas coisas mudarem do ponto de vista pessoal, e, cara, a gente acabou distanciando um pouquinho a visão, o custo de oportunidade, que faz todo sentido, né? Cada um tem seu custo de oportunidade. Então, chegou um dado momento que a gente falou, cara, vamos fechar a empresa, mesmo dando certo, né? Mas antes do fechamento da empresa, deixa eu voltar para Campinas Startups. Nessa época que o Marquinhos estava indo casar, ele participou, sabe, daqueles testes de buffet? Teste de buffet. De buffet casamento. Pro casamento e tal. Eu né? pensei um negócio totalmente... Teste de sofá? Eu não sabia desse. Eu sabia que buffet eu não... E aí... eu não ouvi falar. E aí, nessa época, a gente estava buscando escritório, né? Porque a gente estava totalmente home office. Então, a gente estava buscando escritório. E aí, num desses testes de buffet, ele conheceu alguns empreendedores, né? E um desses empreendedores era o Leonardo, que era um dos fundadores da iSystem. Depois eu vou chegar, guarda esse nome. Tá. Que fazia parte da Campinas Startups. Uma das empresas fundadoras, né? Tá. E aí, trocando ideia, trocaram o cartão, o empreendedor, tá aqui, a gente faz parte da Campinas Startup, esse grupo, tá lá. O Marquinhos guardou esse cartão por uns 2 meses. A hora que a gente falou de ir para um escritório, ele tinha entendido que a Campinas Startups era um hub tipo uma incubadora, isso, que era um escritório compartilhado. Porque na época era o Cubo. Um escritório compartilhado. Legal. Pô, tem aqui, ó, o pessoal aqui parece ter um hub. Vamos lá alugar uma sala lá. Legal. Pô, legal. Peguei, entrei em contato. Ele falou, pô, legal, mas não é isso não que vocês estão pensando. É outra coisa. Aí ele me explicou, uma associação de empreendedores que estava sendo formada e tal. Eu falei, pô, legal, vamos almoçar. Aí eu almocei. Aí nisso veio o Igor, que é o sócio dele, que foi o primeiro presidente de fundação da Campinas Startups, né, o Igor Santiago. A gente almoçou, cara, aí eu entendi que era outro rolê. Aí eu falei, cara, é muito melhor do que eu imaginava, né? Muito melhor. E aí, foi aí que começou a história com a Campinas Startups. Eles estavam fundando nessa época. Eu fui descobrir depois, né, até passar por um processo seletivo ali, etc., de submeter a empresa e tal. Nessa época, a gente estava querendo sair de serviço e ir para um produto, né, criar um produto. Sim. Muito para gestão ágil de projeto. Então, aí veio o Trello desistir. Nós tivemos uma ideia. Isso que eu queria. Falei, pô, os caras tão global já. Surgiu, faz o famoso desk research, né? Caraca, eu tive uma ideia genial, cara. Fazer um aplicativo que você bota o card, cara, você arrasta o card. Veio o Trello, eu falei, cara, é isso que eu queria, não vou mais fazer, né? Mas guarda isso na manga também. Então, era a época que a gente tava querendo criar produto, tal, pra ter um negócio mais escalável, né? E aí, dentro da Campinas Startups, eu descobri que eu fui o primeiro, vamos dizer assim, cofundador que passou pelo processo de seleção, fora os 10 fundadores. Então, por isso que eu me considero um cofundador. Claro. Né? Legal. E aí cheguei, cara, amando. Mas você não tinha uma startup? Não. A sua empresa Na verdade, era uma empresa de consultoria. No entanto, com essa ideia que a gente estava de criar um produto, foi o que passou dentro da Campinas Startups. Habilitou. Isso, habilitou a gente a estar lá dentro. E foi uma das melhores coisas que aconteceram. Conta pro pessoal que não conhece o Wilson Entre a gente sabe, mas o público aqui do PQP que nunca ouviu falar no Campinas Startup, o que é, o que faz, onde come, onde vive, o que come. Ótimo. Vou falar dessa época, porque hoje é Campinas Tech. Hoje é o Campinas Tech, isso. Mas acho que é até legal contextualizar pro pessoal o que é, né, a iniciativa. Até para quem, às vezes, tem uma startup e tá querendo abrir uma startup. Quem tá à frente da Campinas Tech agora é a Estela? Estela. Tá, legal. Estela. E o Léo como... Não, o Léo acho que tá como diretor, vice-presidente. O Léo tá VP. O Léo tá na diretoria lá. Mas conta, pessoal, rapidinho. Campinas Startups, ela nasceu
nasceu como sendo uma associação de empreendedores de base tecnológica, na época, né? Inclusive, foi a primeira do Brasil. Antes, sério? Campinas foi antes, foda, foi antes Campinas até, isso poucos sabem, né? Tá? Foi antes até da Associação Brasileira de Startups, que nasceu 6 meses depois, formalmente, né? Uau. Sim. E aí, era para ter esse ambiente de confiança de empreendedor ajudando empreendedor. Ou seja, empreendedores que já passaram por uma determinada fase, ajudar a quebrar a curva de conhecimento, experiência para troca, né? Então, ter esse ambiente de confiança de troca, né? Voluntário. Voluntário, totalmente voluntário, uma associação sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Né? Boa. E é isso. Então, começou dessa forma, né? E aí, nessa época, a cada 3 meses, a gente tinha uma janela de adesão. Colocar, né? mais novos membros associados. E tinha que ter uma startup. Tinha que ter startup, ou pelo menos a intencionalidade. Ou querendo abrir uma. Né? Tá. E aí tinha todo um script, passava por entrevista, submissão. A gente era bem... Interessante. Era bem criterioso nessa época, né? Então foi muito legal porque foi meu primeiro contato com o Lean Startup, que começou nessa época aqui no Brasil, né? Sim. A gente que embandeirou isso. A gente que embandeirou também startups, né? Aqui em Campinas, né? Ajudou, inclusive, a criar o primeiro desafio Unicamp da Campinas junto, na época. Que legal. Então, vários marcos. O segundo Startup Weekend do Brasil. Segundo? O primeiro de Campinas. O primeiro de Campinas. Era muito bizarro, cara. Era então, muito bizarro. E uma galera muito top, assim, né? Uma galera, assim, empreendedores, profissionais muito, muito bons, assim. Então, a comunidade que a gente começou a criar dentro da Campinas Startups era, cara, de ponta, assim, né? Muita gente com pós-doc, muita gente já insider no mercado, muita gente que não tinha todos esses títulos, mas era um profissional muito bom, né? Então... foi uma experiência bem legal. A mescla de pessoas era muito boa, né? Total. A academia era a academia e o empreendedorismo se encontrando no mesmo lugar, no mesmo momento. Foi meio que a tempestade perfeita. Total. Massa. E aí o que aconteceu? Nessa época, a gente começou a levar muito esse conhecimento para Campinas, que ninguém sabia o que era startup nessa época. Nem eu sabia, né? Quando eu entrei, não tinha ideia do que era startup. Quando eu montei a empresa em 2009, eu nem falava em startup. A gente tinha sessões, que a gente chamava sessões de coworking ali, que a gente tinha toda terça-feira empreendedor fazendo parte do conselho trocado ali, como se fosse um pair learning ali. Programming, que não é programming. Exato. O pair learning. Então, era muito interessante isso. Review, né? Então, foi uma jornada bem legal. E aí, ao longo de tudo isso, né, eu acabei me envolvendo tanto e gostando tanto desse ambiente de inovação, startups, que eu acabei também assumindo algumas lideranças lá, né? Então, depois da presidência, né, de fundação, que foi o Igor e o André, eu fiquei como vice-presidente por 2 anos, né, nessa época. Legal. Então, foi a primeira gestão depois da fundação. O André, o Kleber Teraoka era o presidente e eu era o vice. Então, fiquei por 2 anos. Depois, por mais 2 anos como presidente. Então, que legal. Que era eu como presidente e o Pedro, que é do Venture Hub. Isso, o Pedro lá. O Pedro como era vice. Seu vice. Era que legal. Vice. Não então, sabia. Abraço pro Pedrão. Hein? Pedrão. Eu fiquei por 4 anos na ponta da lança ali da Campinas Startups. A galera do Venture Hub lá também são muito bons. Eu gosto muito deles. E aí foi muito legal, porque para mim foi uma outra escola, assim, liderar, né, uma organização com um monte de empreendedor e empreendedora, né, que já é de liderança, né? Só o fato de empreender. Sim. Então, foi uma excelente escola. A gente movimentou, né? Eu ajudei nessa época, a abrir mais a Campinas Startups para deixar de ser aquela comunidade mais fechada e abrir, então, articular com o Sebrae, com Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ajudamos também, nessa época, a fazer o plano de Ciência e Tecnologia de Campinas para 10 anos. Disso saiu o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia.
Você hoje... já tinha uma preocupação com projetos de impacto, assim ou não? Ainda não, porque... Aí entra uma história em paralelo. Eu sei que você... talvez no subconsciente, talvez ele nunca tenha verbalizado isso na época, mas no subconsciente já estava trabalhando. Tudo isso que você comentou, tá vendo? Sebrae, formação... O meu propósito nessa época... Depois eu refinei meu propósito de vida, né? Mas nessa época eu já queria levar alguma coisa para a sociedade. Então, a Campinas Startups era a minha forma de dar vazão a isso. Foi o embrião. É uma forma de dar vazão. Talvez o que fermentou ali essa... Exato. Então, essa abertura, né, começou a articular, né? Começamos a articular essas questões no ecossistema estruturantes, então foi ótimo. E nisso também chegou a Rede Global de Empreendedorismo da Endeavor, né? Nessa época ali, 2015, 2016, que quem estava liderando aqui era inclusive o Droê, nessa época. E a gente conversando... Grande Droê, abraço. A gente conversando, a gente conversando, falei, poxa, faz todo sentido a gente fazer alguma coisa junto. Nessa época, o Raul e o Omar, não sei se vocês chegaram a conhecer. Sim, o Omar. O Raul e o Omar era da minha diretoria, né? Super, aliás, adoro eles, né? O Omar, cara, o Omar é muito demais, cara, muito demais. São pessoas branquinho. muito... o Omar branquinho. O Omar branquinho. E aí, nessa época, eu almocei com o Droê e o branquinho, falei, Omar, tá no seu colo essa relação aí e segue, né? Vê o que dá para fazer. Então, foi, vamos dizer assim, o início de ter essa abertura. Depois que aconteceu com a Campinas Startups, na próxima gestão foi o Raul como presidente e o Omar, que deram uma visão de continuidade a esse processo de abertura, essas articulações, e foram sedimentando algumas coisas, né? Então, acabou juntando essa rede global do empreendedorismo com a Campinas Startups, que deu origem à Campinas Tech, né? E aí, algumas coisas mudaram do ponto de vista de visão da Campinas Startups quando fez esse merge, né? Mas continua hoje sendo uma associação de empreendedores, empreendedoras, e que tem essa visão de regulamentar e embandeirar o empreendedorismo de base tecnológica e agora também de impacto. Legal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a última entrevista que a Mariana deu antes de ir lá pro... Eu acho que ela foi para Singapura, né? Foi pra gente. Foi. Se eu não me engano, a última entrevista dela... A Mari é demais, cara. E aí, como é que eu entro nisso tudo, né? Quando eu saí da presidência, eu fiquei bem distante, assim, até para deixar o pessoal, fazer a gestão não fazer sombra. Exato. Fazer a gestão que eles também pegaram momentos assim, né? Óbvio, uma associação ela tem momentos de maturidade, então eu vejo que o Raul e o Omar ajustaram muita coisa de governança na época, né? Então foi ótimo para a associação. E ao mesmo tempo eu estava lá, a gente sempre conversava no boteco, na cervejaria. Então eu estava ali junto com o pessoal como amigo e se quisesse trocar alguma ideia sobre a associação, então eu e o Raul a gente sempre trocava muito, né? Então foi ótimo. E aí depois teve a própria gestão do Omar, né? Então isso falando de Campinas Startups e hoje Campinas Tech, né? Então foi uma jornada bem interessante para mim, para o ecossistema e entendo que para todo mundo que esteve envolvido. Eu quero chegar na questão do impacto por causa do tempo só, tá? Legal. Porque eu sei que a gente está avançando, tá uma delícia a história, mas pra gente ter tempo de explorar. Tem uns 10 anos aí pra gente falar ainda de... Então, por isso que eu tô preocupado. Mas você já vai pular. Quanto tempo nós temos? Pular tudo. Vamos ver. Eu quero falar dessa parte, que é o meu podcast. Então, eu vou dar um pulo pra isso. Eu que mando aqui. Eu vou dar um pulo pra isso, tá? Bora. Mas acho que é legal ter essa jornada, porque eu não me lembro de ter um lugar que fala sobre isso, que eu falei agora dessa forma. Legal, mano. Não, muito bacana. Eu mesmo não tinha visão. Não, isso aqui vai ficar pra posteridade, com eternidade. Então, com certeza. Né? Inclusive, recentemente, eu até ajudei a Estela levantando esses miles. Olha que legal. Seus filhos, seus netos. Cara, você tem filho? Não. Eu gostaria de entender, sinceramente, por que a gente não convidou a Estela pra vir aqui. Eu juro que eu gostaria de entender isso, cara. Vamos convidar. Ué, tá mais que convidado já. Convida ao vivo aí, pô. Pronto.
Então, aí, ao longo disso tudo, vou aí dar as outras até chegar no negócio que tu falou que era algo paralelo, então só isso eu quis dizer, né? Tipo, qual é essa correlação e o que isso te levou? Então, ao longo dessa minha jornada, eu tive algumas startups, né? Isso quando eu estava dentro, inserido ali, tive na área farmacêutica, na área automobilística, enfim, que inclusive foi o vídeo que eu gravei aqui mesmo, encontrei o Paulo. Que legal. Ele lembrou disso, né? Tá. Então, tive isso. O Paulo tá em todas. Todas. Cara, impressionante. Um monte de gente que vem aqui e fala, é que ele é muito bem recomendado, né? Eu não sei porquê, né? Brincadeira. O estúdio é muito bom. Então, ao longo dessa jornada, eu acabei tendo outros negócios, né? Recentemente, até o ano passado, eu estava tocando 2 negócios ao mesmo tempo. Então, eu estava tocando atração online. Tá bom. E a 2,5 Ventures. Tá bom. Atração online que é Growth? Atração online é de Growth. Uma agência de crescimento, né? Tanto para grandes empresas quanto para startups, né? E eu estava, enfim, ajudei, né, a praticamente cofundar ali a atração online. No comecinho eu estava como consultor ali do Gui, né, do Guilherme. E aí, quando eu saí, né, vendi a minha participação da Cotexo, eu acabei indo para atração online. A Cotexo era do automotivo, que você falou, setor automotivo, exato, né? Exato. Legal. Então, eu acabei indo para atração online, fazendo parte do time e tal, até virar realmente sócio, né, co-founder ali na atração. Teve uma jornada muito legal. E aí, no final do ano passado, quando... a 2,5, né? Falando da 2,5. Nasceu do meu propósito de vida, né? De ser melhor para mim mesmo e para o mundo. Boa. Então, Ikigai, depois procurem sobre isso. Ikigai, sim. Então, meu Ikigai é esse, né? E quando eu estava na atração online, eu já estava com a 2,5 como um projeto paralelo, né? Então, estava tocando essas 2 coisas. E foram crescendo as 2 coisas. Só que chegou um dado momento que não dava para tocar as 2 coisas, né? Foco, né? E aí eu olhei e falei, cara, sócios diferentes, né? Eu até achei que em algum momento daria para fazer um merge, mas não foi possível. Então, chegou um dado momento que eu falei, cara, eu preciso ir onde está o meu Ikigai. E aí eu fui totalmente para 2,5. Legal. Isso foi em julho do ano passado. A empresa já existia? Você já existia. Co-founder, você... Era a WCJ que eu mudei em termos de... é o mesmo CNPJ Qual empresa você está falando? A 2,5 Ventures. A 2,5. Então, mas é o mesmo CNPJ da WCJ CNPJ, e você mudou... Cara, sensacional, mano. Que da hora. Exato. Você se conectou ao início da sua jornada. Total. Caraca, total. Meu, mind-blowing. Mind-blowing. Total. E aí, porque eu falei, eu vou deixar esse CNPJ ativo. Só deixei guardadinho lá. Que da hora, velho. E aí, cara, quando eu tomei essa decisão, entrou uma sincronicidade na minha vida, assim, de pessoas... Serendipidade. E o que faz a 2,5 Ventures? Conta aí pra galera. A 2,5, ela é uma venture builder focada em negócios de impacto. Então, a gente ajuda empreendedores e empreendedoras a validar mercado, acessar mercado... validar o modelo de negócio, crescer o negócio e, obviamente, tanto do lado financeiro quanto do lado de impacto, né? E acessar também capital, né? Então, investidores. Todo o repertório que você veio acumulando ao longo da sua vida. É isso aí. Convergiu para 2,5. Exato. E aí, quando eu tomei essa decisão, em julho do ano passado, um monte de pessoas vieram me procurar. Então, é aí que está a sincronicidade, sabe? De pessoas que tinham... estavam com essa necessidade e não sabia. Exato. Há 6 anos atrás me procuraram no dia que eu tomei a decisão. Falei, cara, isso é muito sincronicidade. Uau, que legal isso. E nisso surgiu uma oportunidade por conta de identificarem a 2,5 num mapeamento de organizações que dinamizam o impacto em Campinas, do projeto da Coalizão pelo Impacto, que é outro projeto maravilhoso que eu estou envolvido. Um projeto nacional, depois eu falo um pouquinho sobre ele. Mas veio o pessoal do Impact Hub São Paulo, que estava fazendo parte desse mapeamento do projeto e tal, convidando a 2,5 para fazer parte do núcleo gestor de Campinas, junto com outras organizações deste projeto da Coalizão pelo Impacto. Tá? Falando da Coalizão pelo Impacto. Isso. É um projeto que visa estruturar ecossistemas de impacto. Então, são 6 cidades no Brasil. Campinas é uma delas. Então, todas as 5 regiões do Brasil estão atendidas por essas 6 cidades. E o grande objetivo da Coalizão pelo Impacto é um projeto de 5 anos, né,
deixar como legado um ecossistema de impacto pujante com a jornada do início ao fim para o empreendedor de impacto, ou seja, aquele cara que começou até, sei lá, conseguir investimento ou crescer o negócio, ou enfim, né? Sem nenhum gap. E ao final desses 5 anos, a gente conseguir ter apoiado 600 negócios de impacto. Então é bem... 5 anos. Em 5 anos. Então é bem bold. É assim, desafiador, né? O negócio, hein? E aí a ideia é que 120 essas por ano? 6 cidades... 10 Essas 6 cidades... Mas quanto tempo dura esse bet aí? Não, na verdade, bet. Não é um bet. Tá. Isso é um resultado, vamos dizer assim, indireto de um ecossistema estruturado. Tá bom. Né? Porque a gente está atuando no meio. Tá. Então, assim, a gente ajuda aceleradoras, a gente ajuda grupos de anjos que estão começando a colocar uma o prisma de aceleradora que está impacto. com 20 startups, só apoiar essa aceleradora já gera 20. Ah, entendi. Entendeu? Às vezes não Então, direto ou imagina indireto. o seguinte, Tá. tem uma aceleradora que Entendi. não trabalha com Porque impacto. senão não dá, cara. Vem 600 cá, em 5 anos vamos colocar a agenda de impacto na sua aceleradora também? Entendi. Então, é apoiar, colocar a agenda de impacto. Então, universidades, então a gente está ajudando também a fazer plano junto com as universidades aqui de Campinas para formar gente. Cara, a gente com tem esse alguns impacto, clientes né? que estão nesse métier, a gente Exato. vai precisar falar depois, tá? Você tem ótimo. a agenda aqui para marcar Ótimo. amanhã? Então, assim, Não, mas isso é interessante. Cara, porque é um muito. projeto a maravilhoso. gente tem... A A gente gente tem tem pelo menos uns 3. então, a gente tem tanto clientes quanto empresas que a gente é sócio investe, também, né, que foram Legal. startups que a gente investiu, Legal. que convergiram para esse mercado. Eu acho que a Legal. gente tem muita coisa para Muita conversar legal. fora do Não, ar. Ótimo, De verdade. Ótimo. É, melhor Vou falar- ter o maior prazer de Combinar fazer isso. um dia de ir lá na Perform e a gente Sim, senta lá e perfeito. troca Conhecer ideia. lá, Perfeito. cara, porra, que Então, legal. assim, esse projeto, para mim, é um dos projetos mais importantes hoje que o Brasil tem para negócio de impacto. Né? Pensa que eu sou um É liderado pelo Instituto Cidadania Empresarial, Ok. né? Que trabalha há mais de 20 anos já apoiando essa agenda e agora está apoiando ecossistemas, né? Aí tem vários correalizadores no Brasil. E aqui em Campinas a gente tem 2, que é a FEAC e a Fundação Educar, do Grupo De Pascoal, Sim, que a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu trabalhei lá há 5 anos. E, então, assim, Campinas está num momento muito bom para isso. Né? Muita gente falando de ESG, né? Então, Sim. que é uma porta de entrada para entrar em grandes corporações. Porque se falar impacto para grandes corporações ainda choca. Né? Então, entrar por ESG é uma. Sim. Então, assim, esse é um grande projeto que eu estou envolvido. Então, eu sou responsável pela cidade de Campinas, né? Pela coordenação da cidade de Campinas nesse projeto. Caramba, cara. E a Mas gente... isso não é pela 2,5. Não, é nesse um projeto caso, paralelo. nesse caso sou eu como Wilson, né, que ligado faz a esse parte desse projeto. Tá. A 2,5 faz parte do conselho, Ela faz parte do conselho local, mas aí é o meu local. sócio, né, Entendi, o Paulo, que entendi. cuida disso, até por questões de bonés, De chapéu, de chapéu. Entendi. Mas é um projeto. Esse conselho local tem 15 organizações, então Fundação Campinas, Fórum Campinas Inovadora, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, PUC, Nossa, cara, que legal. Inova da Unicamp. Então, assim, Sim. eu ajudei a formar esse conselho. Então, é bem diverso, conselho muito potente, né? Puxa, que legal. Então, é um projeto estruturante, né? Não só Sim. para Campinas, mas para as outras 5 cidades, assim, para negócios de impacto. Porque vai acabar havendo um intercâmbio entre essas cidades de melhores práticas, né? Total. Isso vai ser muito legal, você pegou. cara. Esse é outro ponto. Então, assim, ao final dos 5 anos, a gente vai ter muito conhecimento. Sim. Então, se alguma outra cidade do Brasil Muito da hora, velho. levantar a mão... Se Dá alguma pra outra cidade do Brasil prorrogar aí levantar a mais uma mão e hora. falar assim... Muito da hora isso. Pessoal da coalizão, quero estruturar um ecossistema de O impacto Wilson, na minha sendo cidade. bem honesto. Você já tem a fórmula de como estruturar o Tá ecossistema. aqui, Tá aqui. ali a receita. Não a fórmula, Não, mas não, tudo bem, um guia, né? conhecimento. Exato. Você tá dessas- gerando um PMBOK do exato. impacto. Cara, isso. pensa assim, ó, eu sou modos práticos aqui. Eu tenho uma startup, desenvolvi, sei lá, um software para ajudar crianças no estudo. Ou como a gente estava no Founder lá, tinha um monte desses, né? Tipo assim, cara, fiz um sistema aqui, uma startup, um aplicativo que eu acho que vai reduzir a evasão escolar. Sei lá. Beleza. Que eu acho que pode ter, né, link, né? Como é que a 2,5 Ventures pode me ajudar, por exemplo? Ou como esse ecossistema, como é que você efetivamente pode ajudar esse empreendedor? Legal. Bom, esse empreendedor a gente tem algumas portas de entrada, né? Então, primeiro, tem a porta de entrada de investimento, né? Que a gente está formando um sindicato de investimentos de impacto. Tá né? bom. Então, focado em impacto mesmo. Então, entra no processo de screening que a gente tem, de Sim, seleção. sim. Né? Legal. Então, a gente vai avaliar Legal. para ver se faz sentido ou não para a nossa tese. Legal. Né? Então, essa é uma porta de entrada.
outra porta de entrada, que a gente provavelmente vai lançar no próximo ano, um segundo batch, a gente teve um aprendizado bem legal, que é o programa de desaceleração de startups de impacto. Peraí, volta. Fala de novo. Programa de desaceleração de startups de impacto. Como assim? O que é isso? Tipo back to the bases, vamos analisar o negócio. Isso aí é o seguinte, cara. Nasceu muito a ideia durante a pandemia, né? E baseado também na experiência minha, do nosso time, a gente viu que autodesenvolvimento é algo muito importante para os empreendedores. Foi algo que eu descobri também na jornada junto com a Campinas Startups, né, que é a Campinas Tech hoje. Que a gente via que tinha alguns empreendedores e empreendedoras que, por mais que não fosse de primeira viagem, fosse insider do mercado, tivesse muito conhecimento, não conseguia atingir resultados efetivos. E a gente viu que, na verdade, era uma questão de autoliderança, de saber se comunicar, de saber lidar com pressão. Então, era uma questão de autodesenvolvimento. Não era uma questão de conhecimento técnico. Então, o desacelerar vem um pouco disso. Qual que é a base? Autodesenvolvimento e cocriação. Então, a gente tem essas duas bases. Tem a ver com a gente? 2 pilares aqui. 2 pilares, porque a gente entendeu o seguinte: você tem que desacelerar para poder acelerar depois. Então, assim, você tem que fazer a coisa certa. Cara, eu já fiz isso na minha vida. Dar 2 passinhos para trás para depois sair correndo para frente. Sabe aquela coisa da pandemia? Também, né? Algumas vezes derrubam as paredes. Aquela coisa da pandemia que a gente... que a galera tava... Era chato pra caralho. Os pedreiros dele fazem isso bastante. Vamos desacelerar essa obra. Que isso, patrão? Tá muito acelerado. Desacelera aqui, porque senão vai terminar muito rápido. Desculpa a piada. Imagino. Mas então, essa questão da desaceleração... Agora eu entendi. Você entendeu? Veio muito por conta da pandemia. Tem que se autoconhecer mais. Que era, assim... Eu vi muita gente saindo de uma cola atrás da outra e ficava desgastado, não conseguia sabe? Galera... Back to back. Então, peraí. Não, gente, vamos ter equilíbrio e vamos ter também... sims óbvios, essencialismo. Né? Então, assim, se é talvez, é não. Isso já limpa muita coisa do backlog de prioridade. Adorei isso. Priorizar. Né? Ó, então, gostei dessa talvez frase. É não. Se é talvez, é não. Acabou. Então, a gente usa muito isso dentro da 2,5 Ventures, né? Não só no programa de desaceleração, mas na cultura. Outra coisa, effectuation. Só do se é talvez, é não. Eu já sei o que você está pensando. Não, cara, eu lembro Eu tinha um cliente nosso, cara, que eu sou muito grato a ele. Eu vou até pedir autorização a ele para ele deixar eu falar o nome dele um dia no podcast. Que entrava numa reunião com ele e a gente falava assim: então, eu acho, então não fale nada. Se você acha que não me interessa, quando você tiver certeza, a gente conversa. Próximo assunto. Boa. Aí você já ia pra reunião, eu não vou falar nada. Já foi com o pé no peito. Ou então, quando eu queria sacanear ele, aí eu já pegava um assunto que eu tinha certeza do que estava acontecendo, aí começava a reunião, tal coisa, carioca. Eu falei, então eu acho. Ele falou, acho caralho. Isso aí você sabe que eu sei. Ele era, straight to the point. Cara, eu adorava ele. Aí se é talvez ou não, era o que ele praticava no dia a dia. Pois é. Só que ele ia mais pé na porta. Total. Na época que era legal você falar pro funcionário assim, você é burro assim mesmo ou isso foi um curso que você fez? Não, comunicação não violenta. Não violenta total. Comunicação muito violenta. CMV. Pois é. Então, dentro da 2,5 a gente usa muito isso, né? Então, voltando à sua pergunta inicial, essas são as 2 portas de entrada que a gente tem hoje para empreendedores ou empreendedoras que estão buscando ajuda e são de impacto. Sensacional. Boa, cara. Que legal. Cara, mas realmente vamos conversar sobre isso, porque isso tem muito a ver com... Tem 3 aqui na minha cabeça, já tem assim, link direto, né? Mútuo, né? Acho que benefício mútuo. Tem um amigo que está nesse ecossistema também, não sei se você conhece, Diego Rodrigues. Ele tinha uma startup de impacto também. Não me é estranho o nome. Que a gente fez evento junto lá, que tinha a parte de eventos sociais. Como é que chamava? Uno? Depois a gente me conecta. Sinceramente, vou te conectar com ele, você deve conhecer. Ele é do ecossistema de impacto também. Sim. Trabalha com Wilson, o que eu achei muito legal, infelizmente a gente está caminhando aí pro... nem parece que passou. Nem sei quanto tempo. Nem sei quanto tempo passou. Uma hora. Foi muito rápido. Já avisou lá. Foi muito rápido, assim.
Lembra que eu te falei lá 2. fora? Não, certeza, porque ficou um monte de assunto pra trás. Eu falei lá fora, Wilson, a gente já se cruzou, mas não falamos. Não falamos do Founders. Do Founder Institute. Institute. Falou em vários episódios aqui. Mas porque pra mim foi uma jornada muito rica, o Founders. Então, mas a gente né? já comentou. Então, mas do tipo, o que eu queria, assim, que me chamou muito a atenção do nosso bate-papo foi isso, cara. Como tua carreira se desenvolveu de uma maneira que você foi acumulando todo o repertório que você precisava para depois realmente despertar, pegar o teu propósito e trazer ele pro centro da tua vida. Pois é. Foi como se você fosse construindo e em algum momento falasse, cara, tô pronto. Olha que louco. Você acha que você saberia encontrar esse propósito com 18 anos, com 17 anos, na hora que você tá ali para escolher um curso de graduação, que a gente tem 16, 17 anos para escolher o que prestar, é um mega desafio. Pra mim, até hoje, isso é meio que paradoxal, né? Sim. Tem muita gente que fala igual o André. Com 17 anos, você escolhe o que vai fazer o resto da sua vida. Pô, sacanagem, né, bicho? Então, e às vezes com um propósito, né, e tudo mais. É isso que o Léo falou, né? Assim, tudo isso foi meio que te guiando para você encontrar, né? Pois é. Como é que você faz eu acho que análise? tem um ponto muito importante, que é o seguinte. Eu costumo dizer que às vezes o propósito te encontra. Porque o que acontece é que eu fui me autodesenvolvendo e aí eu fui entendendo aquilo que poderia fazer sentido para mim como pessoa. Né? Então eu tive uma mentora muito forte, que inclusive pode ser na parte 2. Foi uma mentora de autodesenvolvimento que a gente trouxe para Campinas Startups, trabalhar os empreendedores na época. Legal. Ela é da região? Ela era de Curitiba, ela faleceu. Ah, que pena. Mas continua comigo até hoje, né? Sueli Cardoche. Mas ela ajudou muito nesse autodesenvolvimento dos empreendedores e, para mim, ela foi uma super mentora. Né? Então, esse trabalho que eu fiz de autodesenvolvimento para me conhecer me permitiu olhar o mundo de uma outra forma, perceber oportunidades de uma outra forma. Então, eu ter focado em mim mesmo foi o meu melhor investimento que eu poderia ter feito. Né? E eu recomendo isso muito. Sempre quando eu mentoria, quando eu vejo, eu muito olho para essa parte humana, para a pessoa, o que ela quer, o que ela já se autoconhece. Isso no nosso processo de screening da 2,5 é muito forte, né? Para a gente olhar para isso também. Você está olhando para as pessoas, né? Não só para a ideia ou para o produto, mas para a pessoa. Principalmente para uma startup de impacto. Sim, exato. Para as pessoas. Cara, o empreendedor ele tem que ter essa veia de doação, né? Senão não vai rolar. Você sabe que o P do PQP é psicanálise, né? Então, assim, hoje a gente tá... Não. Hoje foi uma sessão aqui. Cara, depois eu que sou o palhacinho do negócio, né? Não, porque não foi. Ele falou, cara, é uma puta análise, né? Que a gente conseguiu e aí, olhar pra trás, passar. Olhando, você fala, cara, é fácil ligar os pontos, né? Olhando pra trás. Ah, não, história pra trás é sempre linda. Pra trás é lindo, né? Como diria o Steve Jobs, né? Atrás é lindo. Ligar os pontos lá é fácil, mas uma coisa que eu levo muito, que também a gente implementou dentro da Campinas Startups, Effectuation, não sei se você já ouviu falar. Sim. Legal. Eu uso isso na minha vida, eu uso isso na 2,5 Ventures, então a gente respira isso. Sim. Que é os princípios que ali existem, eu uso para minha vida. Então, passarinho na mão, né? O Burning Hand. Cara, quem eu sou, quem eu conheço, o que eu sei fazer. Affordable loss. Quais são as perdas aceitáveis para eu poder ir em frente com um projeto ou uma direção. Então, a todo momento, eu estou pensando nisso. A todo momento para tomar decisão. Então, subindo o degrau. Né? Ou seja, sobe um degrau, pô, legal, estou enxergando alguma coisa a mais aqui. O degrau tá firme, exato. Vou mais um. Vou pro próximo. Eu sei que o monte está lá. Legal. Agora, eu não sei quais são os próximos passos, mas eu vou aprender. E acho que a capacidade de aprendizado e de adaptabilidade, para mim, é uma característica que é importantíssima, não só para mim, mas para os empreendedores que eu, enfim, tô envolvido, ajudo. Que boa, hein? Caraca, mano. Que aula, hein? Ó, teremos outro episódio com o Wilson, hein? Porque foi um prazer. Foi um prazer. Bota ele de volta no backlog. Bota no backlog de novo. E aí a gente traz... Será um prazer. Traz a Estela junto, pô. Faz 4 pessoas. Legal, será um prazer. Muito da hora. Aí a gente pode falar do Wilson, cara... Velhão, muito obrigado, bom. Cara. Gostei Adorei demais. O bate-papo. O tempo passou muito rápido. Parece que a gente tá 20 minutos aqui Foi muito da hora. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite aí de bater papo com a gente, compartilhar. Bom, vamos nos falar mais vezes, com certeza. Acho que a gente tem muita coisa para explorar. E eu acho que todo mundo, todo empreendedor de Campinas te deve um obrigado.
né? Eu acho que todo empreendedor da região tem que reconhecer o trabalho que vocês lá atrás fizeram no Campinas Startups, que permitiu que a gente... Campinas, para mim, é uma das regiões mais poderosas do ecossistema de empreendedorismo do Brasil. Tô de acordo com... E muito fruto do trabalho que vocês fizeram lá atrás. Talvez essa seja algo que eu nunca vou me perdoar, porque eu já estava no empreendedorismo e eu não sei o que eu estava fazendo nessa época que eu não estava lá apoiando vocês, né? Eu acho que eu tenho essa dívida aí, eu tenho tentado pagar ela hoje, apoiando o máximo o máximo que eu consigo do ecossistema. Três projetos de impacto, como eu falei, que estão trabalhando com o e de apoiar o empreendedorismo, né? Mas sabe uma coisa, Léo? Eu vejo de uma forma levemente diferente. Primeiro, fico lisonjeado, né, pelo fato. Não, mas a gente te deve obrigado mesmo, cara. Eu não vejo como uma dívida, porque eu faço parte do ecossistema. Legal. Então, assim... Você ajudou exato, de uma certa forma. Eu ajudar o ecossistema, eu me ajudo. A gente se ajuda, né? Isso, porque... Não, a gente se ajuda. É porque, sabe o que a gente faz a maré subir. Exato. Aí todos os barquinhos vão subir junto. É isso. A gente faz a maré subir. Pra mim, essa visão de que eu faço parte do ecossistema e eu ajudando o ecossistema, eu estou me ajudando, ela é o clique que todas as pessoas deveriam olhar com mais cuidado. Muito legal. Porque a questão do give back volta. Isso. É o que a gente fala lá na Performance, a gente não aguenta um vamos, né? Chamam a gente e falam, não, vambora. Por isso que eu te falei, ó, a gente foi mentor, a gente deu palestra na Unicamp, a gente fez trabalho voluntário, a gente patrocinou o evento. Eu faço isso até hoje. A gente, ó, o primeiro Startup Weekend da pandemia, na volta da pandemia daqui de Campinas, nós fomos o patrocinador master justamente para poder injetar o dinheiro que precisava para o evento acontecer. Cara, a gente é apaixonado por empreendedorismo. E o meu mindset é exatamente esse. Cara, se a maré subir, vai subir todo mundo junto. Vambora. É isso, né? É isso. Wilson, é isso. De novo, cara, muito obrigado por tudo que você fez pelo ecossistema. Muito obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo com a gente. Foi uma honra pra mim investir 1 hora da minha vida num bate-papo com você e teremos muitas outras horas. Ainda, igualmente. Com certeza. Agradeço o Léo, o outro Léo, que a gente estava conversando ontem. Galera, pra quem ficou com a gente até o final, já sabe aquele rolê todo lá do curte, compartilha, se inscreve. Né? Não adianta sair agora. Você ficou até o final, se inscreve. Bota lá. Curtiu o vídeo, gostou? Então você vai receber outro. Custa. Deixa de ser ruim, mano. Faz a maré subir aí, pô. Faz a maré subir, ó. Teu clique vai ajudar você mesmo depois. Galera, quem tiver alguma dúvida que quiser tirar com o Wilson, bota lá nos comentários, a gente faz chegar até ele, tem uma posta de volta. Impacto, quer entrar em contato, Exato. Manda seu contato, a gente Vamos faz botar chegar o link aqui. da 2,5 Venture. Pode botar o link na descrição ali. Na descrição do fazer vídeo. O que vocês quiserem. Vamos divulgar. Galera, muito obrigado. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Fui. Valeu.